O Yausha, O Yau, O Yausha, O Yau, O Yausha, O Yau, porque Tu é o nosso Pai, e assim seja feita a vontade do maravilhoso Papai Yausha. Papai, gratidão por a oportunidade de estarmos aqui reunidos em família Filadélfia e Sardes Vestes Limpas. Te agradecemos pela oportunidade de ouvir a Tua voz e entender os Teus segredos, porque Tu abriu uma porta para que os Teus segredos fossem revelados. Gratidão por tudo e pedimos a Ti que contemple Teu povo e me contemple e veja, Pai, se há algum caminho mau, porque nós queremos andar em veredas retas e planas, sendo agradável a Ti, que precisa ser mudado, que nós possamos mudar sempre para Te agradar, apesar de estarmos nos esforçando, nos esforçamos ainda mais para Te servir, porque a nossa vontade é que Tu possas se agradar de nós. Proteja e guarde Filadélfia, Sardes Vestes Limpas, proteja e guarde as crianças, os jovens, os adultos e os idosos. Peço a Ti, traz o esclarecimento ao Teu povo da Tua palavra no final dos tempos. E assim seja feita a vontade do maravilhoso Papai Yausha. Grato a Yausha, grato a Yau, grato a Yausha, grato a Yau, grato a Yausha, grato a Yau. E assim seja feita a vontade do maravilhoso Papai Yausha. Assim seja. Então, como a gente já entendeu, a vinda do Espírito Santíssimo vai ser sem dia planejado, né? Sem dia planejado. Vai ser de surpresa. Por isso que fala, olha, a gente lembra ali dos filisteus, né? Os filisteus, eles vinham de surpresa tentar pegar ali quem? Pegar Sansão, né? E ali a palavra fala assim, ó, que nós devemos estar prontos, vigilantes para poder escapar de tudo aquilo que há de vir e estar de pé diante do Filho do Homem. Hoje, quando a gente fala Filho do Homem, você entende que é quem? Irmã Adriana. Eis-me aqui a paz do maravilhoso Papai Yausha, chamada igreja. A paz do maravilhoso Papai Yausha. O Filho do Homem, a gente entende que é o Espírito Santo. E como o Filho do Homem é o Espírito Santíssimo. Não, na realidade, assim, quando fala como, ele está só referindo ali como um português, tá? Quando fala Filho do Homem, é o Espírito Santíssimo. Lembrando que o Espírito Santíssimo desceu sobre Yausha. Ali já estava habitando o Espírito Santo, na condição de alma, naquele corpo. E ali quando desceu o Espírito Santíssimo, quem comandou aquele corpo? Foi o Espírito Santíssimo. Entendeu? Então o Espírito Santíssimo, ele não desceu para ser coadjuvante. O que é um coadjuvante, Madriana? O coadjuvante é aquele que tem o artista principal, ele é o que não é o principal. Exatamente. Então o Espírito Santíssimo não desceu para ser o coadjuvante, desceu para ser o principal. Né? Assim seja. Então, quando fala Filho do Homem, nós entendemos que está falando do Espírito Santíssimo de alma. O Espírito Santíssimo de alma. O Espírito Santíssimo de alma. Nós vamos abrir aqui, primeiramente, em
capítulo 1, versículo 1. 2085. Tá vendo? Isso é um dom. Isso é um dom dela, né? Ela tem um dom. Ela guarda. Ela nem abriu e ela já falou qual que é a página para vocês abrirem, né? É um dom. Então, Hebrial 1:1. Hebrial 1:1. Ontem quem estava na live viu eu fazendo essa pergunta. Foi a última pergunta antes de encerrar a live de ontem, dos irmãos africanos, né? Os amados irmãos africanos de Angola. Muito amados. Então, quando fala assim, ó, muitas vezes e de modos diversos, faloial, ó, muitas vezes e de modos diversos. Tá vendo aqui modos diversos? Faloial, outrora, quer dizer, no passado, aos pais, pelos profetas. Agora, nesses dias que são os últimos, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, e pelo qual fez os séculos, Aí eu pergunto, quem que é o herdeiro, irmã Márcia, de todas as coisas? Eis vem aqui a paz do maravilhoso Papai Yahweh chamada igreja. A paz do maravilhoso Papai Yahweh. O Espírito Santíssimo? Não, ele não é herdeiro, ele é o dono. Ele é o dono. Vamos lá, olha aqui, ó. Vamos abrir aqui, ó. Daniel 7. 1568. Daniel 7. Olha só, Daniel 7, versículo 13. Daniel 7, versículo 13. 1568. Daniel 7, versículo 13. Eu continuava contemplando as minhas visões noturnas, quando notei vindo sobre as nuvens do céu um como filho do homem. Esse aqui é o filho do homem. Ele adiantou-se até o ancião e foi introduzido à sua presença. Ao ancião, foi outorgado o poder, a honra e o reino. Tá vendo? Foi outorgado o poder, a honra e o reino. Tá vendo aqui? Foi outorgado, foi dado a ele o reino. Então, tá falando assim, foi dado a ele o reino. Ele se tornou herdeiro de todas as coisas. Foi outorgado a ele o reino. Entendeu? Então, aqui em Hebrial, fala-se, ó, muitas vezes de modos diversos, falou Iá outrora aos pais pelos profetas. Agora, nesses dias que são os últimos, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. Então, aqui está falando que é um ancião. É o corpo de Papai Yahweh? É o corpo de Papai Yahweh, irmã? O corpo de Papai Yahweh foi o que foi queimado. Sim, mas aqui é o corpo de Papai Yahweh que você viu lá em Daniel 7? Não. Por quê? Porque é o corpo que viria no final dos tempos. É um ancião. Papai Yahweh, quando foi sacrificado, vamos falar assim, inicialmente, ele tinha quantos anos? 31. Exatamente. Com 31 anos, você está na flor da idade. E não um ancião. Sabe o que é um ancião? Um ancião é aquele que já está mais para lá do que para cá. Entendeu? Está mais para lá do que para cá, ué. Você imagina um ancião. Olha só, eu estou fazendo agora em novembro 56 anos. Eu estou quase o dobro da idade. Então estou mais para lá do que para cá, né? É quase o dobro da idade do corpo Papai Yahweh. Entendeu? Hã? E é uma dica maravilhosa. Então, você viu que é um ancião que recebe o reino? É um ancião que recebe o reino. Quando o corpo de Yahweh foi ressuscitado, ficou com os discípulos em torno de 40 dias. Não foi isso? Aí, quando ele estava para subir
os discípulos foram ousados e falaram assim: é agora que tu vais restituir a realeza, quer dizer, o reino de Israel? Fazendo uma pergunta para ele. Aí ele dá uma cortada e fala assim: não compete a você saber o tempo que Al determinou para essas coisas. Lembra? Mas recebereis poder. Ou seja, quando for isso para acontecer isso, vocês vão receber poder. Aí você viu aqui que em Daniel fala assim, ó: eu continuava contemplando as minhas visões noturnas, quando notei vindo das nuvens do céu um como filho do homem. Ele adiantou-se até o ancião e foi introduzir sua presença. A ele foi otorgado o poder. Exatamente. Tá vendo? A ele foi otorgado o poder. Então tá falando assim, ó: quando é que vai acontecer a instituição do reino? Primeiro, vocês vão ser enchidos de poder, fazendo o link com Daniel 7. Aí vocês vão ser cheios do poder, e logo em seguida ele fala: a ele foi otorgado o poder, a honra e o reino. Tá vendo o reino? Então, não era o corpo Papai Yaucha, era o corpo preparado que viria depois. Viria depois, né? Entendeu? Então, aí a gente volta aqui, Hebraial capítulo 1, versículo 1. Muitas vezes e de modos diversos falou Ió outrora aos pais pelos profetas. Agora nesses dias, ó, na Bíblia Yal Shalom fala nesses dias, fazendo link com o tempo do ancião. Porque no ancião, você abre lá em Daniel 7, aí a gente vai na Bíblia Yal Shalom, perdão, na King James, eu gosto desse nome, Yal Shalom. Vamos lá na King James, a gente pega lá, ó, Daniel 7, na Bíblia King James, Daniel 7, versículo 9, isso na Bíblia King James, Daniel 7, versículo 9, olha aqui, ó. Daniel 7, versículo 9. Daniel 7, versículo 9, qual Bíblia? King James. Fala assim, ó. Aqui, ó, na King James fala assim: o homem idoso e o filho do homem. O homem idoso e o filho do homem. Fala assim: enquanto eu, pasmo, admirava esses animais, eis que tronos foram trazidos, e um ancião pleno de dias se assentou. Um ancião pleno de dias se assentou. Por isso que está falando lá, nesses dias que são os últimos, falou através do Filho, o qual o constituiu herdeiro de todas as coisas, e pelo qual fez os séculos. Na Bíblia King James fala, fez o universo. Aí eu pergunto para o irmão Ronaldo, quando fala aqui, ó, em Hebraial capítulo 1, Hebraial capítulo 1, Hebraial capítulo 1, versículo 2, Hebraial capítulo 1, versículo 2, na Bíblia Yal Shalom. Agora, nesses dias que são os últimos, falou por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas. Aí a gente falou que é o ancião, e pelo qual fez o século. Peraí, o ancião fez os séculos? Por que aqui fala pelo qual fez os séculos? Eis-me aqui a paz do maravilhoso Papai Yal chamado igreja. A paz do maravilhoso Papai Yal. Está fazendo referência àquele que habita nele, o Espírito Santo. Isso, o Espírito Santo é a condição de alma. Entendeu? Aqui está mostrando, ó, o corpo e a alma dentro dele. Quem fez
o universo, quem fez os séculos, a alma, ou seja, o Espírito Santo, a palavra de alma. E quem é o herdeiro? O ancião. Entenderam? E o ancião que está na condição, irmã Márcia, de filho. Por quê? Porque, olha só, quando você vê que é referido o segundo Adão fala que o segundo Adão é espiritual. Por quê? Porque o segundo Adão, ele não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. O primeiro Adão, ele andava segundo a carne, segundo o Espírito. Era segundo o Espírito. O primeiro Adão andava segundo o Espírito, por isso que ele pecou, por isso que ele deu ouvido à mulher que seduziu ele. Ele comeu o fruto que não era para comer. Ele andava segundo o Espírito. Quem que anda segundo o Espírito e é desobediente? Hã? Ninguém. Quem? Ninguém. Então ele andava segundo o Espírito? Não. Para andar segundo o Espírito exige uma conduta irrepreensível. Por isso que o ancião fala ali, aquele que quer ser ancião, boa coisa almeja. Mas é necessário que ele seja o quê? Irrepreensível. Então, se ele é irrepreensível, ele anda segundo o Espírito. Se é desobediente, anda segundo a carne. Então, o primeiro Adão andou segundo a carne, por isso que foi desobediente, foi expulso lá do paraíso. Já o segundo, ele retorna ao paraíso, porque foi obediente. Por isso a conduta é irrepreensível. Andou segundo o Espírito. Ok? Assim seja? Assim seja. Vocês entenderam? Então quando fala aqui, ó, pelo qual, está falando assim, ó, dentro dele, dentro do ancião, o herdeiro, o filho, tem a alma, o Espírito Santo de alma, conduzindo aquele corpo, na condição de alma, conduzindo o corpo. Ok? Assim seja? Então pode sentar. No nome do maravilhoso Papai Alves, que faz o link, o vencedor de cada era é o mesmo. Por isso que fala, ele tem muitos diademas, quer dizer, muitas coroas, foi ganhando cada era. E cada era que ele ganhou, fala o vencedor. Tá vendo? O Paulo fala assim, muitos correm no estádio, mas só um ganha o prêmio. Ele ganha o prêmio em cada era, e ele estava trabalhando cada era. Em uma das eras que ele ganha, uma pedrinha branca, é na era de Pérgamo. E ele ganha também acesso ao maná escondido. Quando fala acesso ao maná escondido, está falando dos segredos de Yahweh. Uma palavra que está escondida. O maná escondido significa, olha, o maná não é a palavra de Yahweh. Foi dado a ele acesso àquela palavra de Yahweh escondida. Por isso que fala assim, oremos para que Yahweh abra uma porta onde os segredos de Yahweh sejam revelados. Aí você vê, começa a carta de Filadélfia. Eu vejo eis que pus diante de ti uma porta aberta, viu a porta? Para que a revelação de Yahweh seja trazida. Ok? Vocês estão entendendo? Aí tá, aí nós vamos lá. A gente viu que a pedrinha branca é o segundo corpo. O segundo corpo está destinado ao homem morrer uma só vez, fazendo link com o que? A alma já tinha morrido. Ela não desceu lá embaixo? Foi pregar? Então, na vinda dela de novo, com o corpo, uma pedrinha branca, ela não pode passar de novo para a morte, pela morte. Então ela é resgatada, sem passar pela morte, porque já passou pela morte uma vez. Isso ficou claro? Sim. Assim seja. Em nome do maravilhoso Papai Alves.
Aí eu falei, eu já ensinei para vocês. Quando fala sobre o corpo de Yahshua, ele foi feito na luz inacessível. Alguém tem dúvida? E o corpo do ancião foi feito na terra. Foi feito na terra. Eu vou provar hoje para vocês isso. Ok? Em nome do maravilhoso Papai Yahshua. Nós vamos ver aqui. Quando fala filho do homem, está falando de quem? Do Espírito Santíssimo de Yahweh. Do Espírito Santíssimo de Yahweh. Nós vamos abrir em Lucas 9. Lucas 9 ou Lucas 6? Lucas 9. 1804. Lucas 9:58. Presta atenção. 1806. Lucas 9:58. Não, 1807. Ó. Veja bem, fala assim, ó. Lucas 9:58. Ao que Yahshua respondeu: Ao que Yahshua respondeu. Aqui, ó, só para você ver que é referindo ali como o Espírito Santíssimo. Vamos ler a partir aqui do versículo 53. Versículo 51. Quando se completaram os dias da sua assunção, ele tomou resolutamente o caminho de Al-Shalom. Tá vendo aqui? Olha aqui. Quando se completaram os dias da sua assunção. O que é assunção, irmã Adriana? Hã? Não estou lembrada, papai. Tá não, filha. Pergunta para a irmã Valdete. O que é assunção? Esse aqui, a paz do maravilhoso Papai Yahshua, chamada igreja. A paz do maravilhoso Papai Yahshua. Irmã Rejane, o que é assunção, irmã? Desliga o outro. irmão. Esse aqui, a paz do maravilhoso Papai Yahshua, chamada igreja. A paz do maravilhoso Papai Yahshua. Eu não vou saber responder. Então, aprende agora. Assunção é a mesma coisa de arrebatamento. Ascensão, assunção é a mesma coisa. Ascensão, assunção é a mesma coisa. Ascensão e assunção é a mesma coisa. Levado ao céu. Tá? Pode sentar. Então vamos lá. Quando completar os dias da sua assunção, ascensão, tá vendo? Quando completou os dias, percebeu aqui o link com o final dos tempos? Quando completou os dias, exatamente. ele falou, completou os dias, eu tenho que ir para Yahshua. Você está vendo aqui? Exatamente. Aí ele fala, ele tomou resolutamente o caminho de Yahshua, enviou mensageiros à sua frente. Estes puseram-se a caminho e entraram no povoado de Samaritano, a fim de preparar-lhe tudo. Eles, porém, não o receberam, pois caminhava para Yahshua. Ou seja, você está indo para Yahshua, sabendo que os samaritanos eram inimigos dos israelitas, e Yahshua pertencia
os israelitas. Então o samaritano fala: você está indo para Yauxalã, então aqui você não põe o pé. Eles, porém, não o receberam, pois caminhavam para Yauxalã. Em vista disso, os discípulos Tiago é qual? Yalcó e Yalhana disseram: mestre, queres que ordenemos desça fogo do céu para consumi-los? Viu? Aí quando fala assim, descer fogo do céu para consumir, você lembra do ministério de quem? Irmão Sandro, você lembra do ministério de quem? Quando fala derramar fogo do céu. Eis-me aqui, a paz do maravilhoso Papai Al chamado igreja. A paz do maravilhoso Papai Al. Me lembra ali de Abraão que... Não é nada disso. É o ministério de Yaial, Elias falou lá: desce fogo e consome o holocausto. Aí desceu fogo e consumiu o holocausto. Pode sentar. Mesmo tendo jogado água. Lambeu a água. Aí fala assim, ó. Então aqui, ó, tá falando assim: mestre, queres que ordenes que desça fogo do céu para consumi-los? Lembrando do ministério de Yaial. E quem que é a representação do ministério de Yaial? O Espírito Santíssimo de Al. Lembra ali, ó, quando fala assim, ó, tá ali o corpo no madeiro, tá ali a alma, o Espírito Santo no madeiro. Aí a alma fala: Pai, em tua mão entrego o meu espírito. Aí o espírito foi. Fazendo link com aquele estudo que nós já fizemos sobre aqui a ascensão, né, do Espírito Santíssimo, quando ele vai embora. Então aqui é o ministério de quem? Do Espírito Santíssimo, ok? Aí ele, porém, voltando-se, repreendeu-os e partiram para outro povoado. Enquanto prosseguiam viagem, alguém lhe disse na estrada: eu te seguirei para onde quer que vás. Alguém disse: eu te seguirei para onde quer que vás. Ao que Yauxa respondeu: as raposas têm tocas e as aves do céu ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Não tem onde reclinar a cabeça. Eu quero que vocês entendam isso. O filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. King James vai repousar. Aí na King James fala: o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. Presta atenção, na King James fala repousar a cabeça. Eu não tenho o quê? Aonde repousar a cabeça. Aí nós vamos naquele estudo que eu trouxe lá para os irmãos, Gênesis 28. Vamos lá? Gênesis 28. Gênesis 28. Página 71. Esse ministério que eu falei ali, já dando link de que os discípulos entendendo, falam assim: quer que a gente manda descer fogo do céu? Ou seja, ministério de Yaial. Yaial é representação do Espírito Santíssimo. E Yauxa Eliseu é a representação do ministério de quem? Do Espírito Santo. Aí, Gênesis 28, fala assim, ó. Gênesis 28, 10. Gênesis 28, 10. E Yalcov deixou Bersabial e partiu para Arã. Coincidiu dele chegar a certo lugar e nele passar a noite, pois o sol havia se posto. Tomou uma das pedras, tomou uma
das pedras. Tomou uma das pedras do lugar, colocou sobre a cabeça e dormiu naquele lugar. Ele pegou uma pedra, colocou como travesseiro e dormiu sobre a pedra. Tá vendo? Aí ele fala assim: teve um sonho, eis que uma escada se erguia sobre a terra e o seu topo atingia o céu. Os anjos de Ial subiam e desciam por ela, e eis que Ial, estava de pé. Aí, Ial de pé. Aí eu já falei isso com vocês, quando fala de pé, refere-se a quem? Refere-se a Ialcha. A gente viu lá Estevão, em Atos. A gente leu todo aquele texto. Aí fala assim, Estevão falou assim: eis que vi Ialcha de pé, do lado do trono de Ial. Lembra disso? Então aqui está falando, eis que Ial, mas está referindo a quem? A palavra de Ial. Ou seja, está referindo a Ial da terra. Ial da terra. Ial da terra. Lembra, tem Ial da terra e Ial do céu. Aí ele fala assim, ele teve um sonho, eis que uma escada se erguia sobre a terra e o seu topo atingia o céu. Os anjos de Ial subiam e desciam por ela. E eis que Ial estava de pé diante dele e lhe disse: eu sou Ial, o Ial de Abraão, teu pai, o Ial de Isaac, que a gente já falou que é Zacarial. A terra sobre a qual dormiste, tá vendo aqui? A terra, tá falando o Ial da terra. A terra, o Ial da terra. Ele fala: a terra sobre a qual dormiste, eu te dou a ti. Eu te dou a ti, fazendo o link, o Ial da terra. Herdou a herança. Ele herdou a herança da terra. Então, se ele herdou a herança da terra, ele pode dar para quem ele quiser. Exatamente. Ok? O Ial da terra. Aí ele fala assim: eu sou Ial, Ial de Abraão, teu pai, Ial de Zacarial. A terra no qual dormiste eu te dou e a tua descendência. Tua descendência se tornará numerosa, como a poeira do solo. Olha aí, a tua descendência vai ser numerosa na terra. O Ial da terra, que herdou a herança da terra, enquanto que o Espírito Santíssimo herdou a herança do céu. Estender-se-ás para o Oriente, para o Ocidente e Oriente, para o Norte e Sul, e todas as clãs da terra serão abençoadas por ti e por tua descendência. Eu estou contigo e te guardarei em todo lugar aonde fores, e te reconduzirei a esta terra. Tá vendo? Reconduzirá, será, vou te trazer de novo para cá. Porque não te abandonarei enquanto não tiver realizado o que prometi. Aí ele fala: e Alcove acordou do seu sonho e disse, olha aqui, presta atenção. Na verdade, olha aí. Na verdade, Ial está nesse lugar, e eu não sabia. Tá vendo aqui, ele foi esclarecido. Ele não sabia e foi esclarecido. Aí ele fala assim: teve medo, em outras palavras, temor, e disse: esse lugar é terrível. Esse lugar é terrível, eu estou morrendo de medo. Entendeu? Esse lugar é terrível, eu estou morrendo de medo. Não é nada menos que uma casa de Ial. Viu que na casa de Ial você tem que ter medo? Tem que ter temor? Nada menos que uma casa de Ial. E a porta do céu, olha aí, a porta do céu, que faz um link com Filadélfia. Eis que pus uma porta aberta para
esclarecimento. Eu vou fazer na era de Filadélfia que os segredos sejam revelados. Aí presta atenção. Levantando-se de madrugada, tomou a pedra que lhe servira de travesseiro. Olha aqui, pegou a pedra que servira de travesseiro, ergueu-a, pôs ela de pé. Levantar-se-á Micael, levantar-se-á Micael, levantar-se-á Micael. Pegou a pedra que serviu de travesseiro, levantou ela. E derramou óleo sobre o seu topo. E ele fala assim, ó, ergueu como uma estela. Estela aqui está falando coluna. Entendeu? Levantou ela como uma coluna e derramou óleo sobre ela, sobre a pedra que serviu de travesseiro. E disse aqui, ó, a este lugar deu o nome de Betial, mas anteriormente a cidade chamava Luz. Então, olha só, presta atenção. Aqui, ó, é uma profecia para o final dos tempos. A pedrinha branca. A pedrinha branca aqui é levantada. Por quê? Porque em Daniel 12:1 fala, levantar-se-á Micael. É o link aqui, ó, a pedra que é levantada. Aí, irmão Ronaldo, Yahshua, lá o Espírito Santíssimo, por isso que ele está falando lá, eu mostrei para vocês o ministério, quem estava ali, naquele comando ali, é o Espírito Santíssimo, por isso que os discípulos falam assim, quer que a gente derrama o quê? Fogo do céu, falando, ministério de Yahweh. Eu já ensinei, ministério de Yahweh representa o Espírito Santíssimo. Aí ele fala assim, olha, o Filho do Homem não tem onde encostar a cabeça. Peraí, aí aqui fala, não tem onde encostar a cabeça nesta terra. Vamos voltar lá? Lucas 1807. 1807. Aqui, ó, eu vou pegar aqui na Bíblia King James. Lucas 9:58. Presta atenção na King James, tá? Na King James fala assim, ó. Eu acho que é na NVT, né? Hã? Na NVT. Vamos ver aqui. Aqui, ó, na Bíblia NBVP, que é a Bíblia viva. Mas Yahshua respondeu, eu não possuo nenhum lugar para encostar a cabeça. As raposas têm covas para morar, os pastos têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar sua cabeça aqui na terra. Olha aqui, não tem onde repousar a cabeça aqui na terra. Peraí, mas ele estava no corpo de Yahshua. Ele estava no corpo de Yahshua. Como você explica isso, irmão Macha? Ali está falando, o Espírito Santíssimo não tinha um lugar para repousar a cabeça nesta terra. Mas ele estava no corpo de Yahshua. Como é que você explica isso? Eis-me aqui a paz do maravilhoso Papai Yahshua chamada igreja. A paz do maravilhoso Papai Yahshua. Lá em Gênesis é uma profecia, né, para o final dos tempos. E daí? Então ele estava se referindo a não aquele corpo ali. Exatamente. Agora explica. Porque aquele corpo ali iria ser
Presta atenção, não tem nada a ver de ser sacrificado ou não. Aquele corpo não era da terra. Ele não tem onde reclinar a cabeça aqui na terra, ou seja, numa pedra da terra, porque aquele corpo não veio da terra, veio da luz inacessível. Exatamente. A gente viu ali Yaakov, quando ele chegou naquele lugar, ele escolheu uma das pedras do lugar. A gente leu isso aqui. Ele escolheu uma das pedras do lugar para ser travesseiro. Para ser travesseiro. Para ser travesseiro. Aí, lá, como eu já mostrei para vocês, o Espírito Santíssimo, que é referido ao Filho do Homem, ele está falando assim, olha, na terra eu não tenho onde colocar a minha cabeça, não tem nenhum travesseiro, não tem nenhuma pedra aqui para eu servir de travesseiro para mim. O que ele está querendo dizer, não tem nenhuma pedra para servir de travesseiro? Que não tem ninguém semelhante? Não tem nenhum corpo humano, terreno, feito da terra para eu habitar. Ele estava habitando o corpo de Yahshua, mas o corpo de Yahshua não era terreno. Viu aquilo, toda a nossa mensagem, ela encaixando o entendimento? Porque a gente falou lá, ó, o corpo de Yahshua veio da luz inacessível, não era uma pedra da terra. Porque você viu lá, Yaakov falou assim, dentre as pedras do lugar, escolheu uma para ser travesseiro. Ali, ó, no tempo de Yahshua, aquele corpo que veio da luz inacessível, ele era um corpo que foi preparado na luz inacessível, não era um corpo, uma pedra da terra. Então é prometido, olha, depois que se queimou aquele corpo, foi prometido ao Espírito Santo, a palavra de a alma daquele corpo, que ele iria receber um outro, desde que ele fosse vencedor. Por isso ele trabalhou. Você viu que ele corria. Já na era das igrejas, ele gastou energia, ele gastou tempo. Quando fala gastou tempo, ele gastou o quê? Dinheiro. Ele gastou dinheiro com as eras da igreja. É o link lá do filho pródigo, que ele gastou com as prostitutas. Exatamente, papai. Exatamente. É o tempo, acabou o nosso tempo, acabou o nosso dinheiro. Então ele gastou o dinheiro, quer dizer, o tempo dele com as prostitutas. Quais prostitutas? As eras das igrejas. É mesmo. Ok? No nome do maravilhoso papai. Pode sentar. Não é no sentido que ele era pecador, porque ele é Espírito Santo. Ele gastou dinheiro com as prostitutas, significa com as igrejas, porque a gente vai lá em Apocalipse 17, fala assim que Babilônia é a mãe das prostitutas da terra, que faz o link, ou seja, a igreja como prostituta, gastou dinheiro, quer dizer, gastou tempo com elas. Então ele foi vencendo cada uma das eras, e uma delas foi prometido para ele uma pedrinha branca. O que é a pedrinha branca? A pedrinha branca é o corpo do ancião no final dos tempos, para que a alma, ou seja, ali não estava na alma, mas estava como Espírito Santo, pudesse habitar como alma, porque ele tinha perdido o corpo. Entendeu? Mas foi exigido dele o quê? Ser vencedor. Por isso que faz o link com o cavaleiro de Apocalipse 6. Aí fala assim, ó, eu vi um cavalo branco, e o montador que estava montado no cavalo branco tinha o quê? Um arco.
E ele cavalgou altaneiramente como vencedor, determinado a vencer ainda. Por que fala determinado a vencer ainda, irmão Macho? Pensa bem antes de responder. Não é tão fácil. Eu lembro da condição que ele vai ter que vencer aqui as eras e vai ter que vencer Lúcifer. Vai ter que vencer, não, vencerá Lúcifer no céu. Não é isso. Nossa. Irmã Rejane. Vencedor e determinado a vencer ainda. Irmão Elbert, pode ajudar ela, tá? Eis-me aqui a paz do maravilhoso Papai Yaucha. Meio desanimadinha, né? Amada igreja. Paz do maravilhoso Papai. Isso aqui, ó, sabe o que é isso? Tá assim, ó. A cabecinha tá mexendo, a boca tá falando, mas não é porque ela tá pensando e não tava ligada. Né? Tá pensando. Então, pode tentar, irmã Lúcia. Ó, a responsabilidade, hein? Pediu, agora faz, né? Eis-me aqui a paz do maravilhoso Papai Yaucha, amada igreja. A paz do maravilhoso Papai Yaucha. Quando ele subir, deixa eu terminar, tá? Tá. Quando ele subir, ele vai destronar Satanás. Ele venceu. Só que Satanás... Não tem nada a ver com isso. Satanás vai ficar trancafiado e depois ele vai ser solto. Ele não teria que vencê-lo novamente? Não, tem nada a ver com Satanás. Tem a ver com as eras da igreja. Ele sobe na sexta e ele ainda está determinado a vencer na sétima. Por isso fala assim, ó, sobe na sexta e está determinado a vencer ainda. Não é qual? Na sétima. Eu falei que não vi isso hoje. Fala lá, dá o microfone aqui, pai. Fala aí, dá o microfone para Saúl. Eis aqui a paz do maravilhoso Papai Yaucha, chamado igreja. A paz do maravilhoso Papai Yaucha. O irmão Vitor me fez a pergunta, era 1h. Aí eu ouvi o áudio dele, fiquei meditando a tarde inteira e respondi ele às 6h30. Aí ele fez essa mesma pergunta, falou assim, peraí, se ele é vencedor de todas as eras, e a sétima? Aí eu falei assim, irmão Vitor, vou falar uma coisa aqui, mas é uma coisa que eu imagino que seja, que quando ele fala assim, que ele venceu e está determinado a vencer ainda. E aí, papai, eu até conversei com ele e falei assim, ó, pode ser que esse vencer ainda seja Apocalipse 19, quando ele vem e traz o evangelho eterno para essa terra. O vencer ainda, olha só, é vencer na era de Laodiceia, porque ele é 7 eras. Não está falando assim, ó, a sabedoria construiu sua casa sobre 7 colunas. E se ele sobe no fechamento da sexta, ele ainda está determinado a vencer ainda. Qual? A sétima. Agora, o que eu falo é que Ial está ouvindo a conversa de vocês. Eu falei pra ele exatamente isso aí. E Ial vai revelar, irmão, pode esperar. Exatamente. Ial está ouvindo, entendeu? Ial está ouvindo o que vocês estão falando. Nossa. Quando vocês falam das coisas de Ial, ele está ouvindo. E isso tem acontecido frequentemente. Não tem? Sim. Então, é só para vocês verem que ali fala assim, ó, quando terminou os dias da sua assunção, estava se dirigindo para Yauxalã. Viu aí? Os dias, fazendo o link final dos tempos. Exatamente. Que nós estamos a caminho de Yauxalã, aonde vai ser a nossa batalha
Irmão Yalkov. Eis-me aqui a paz do maravilhoso Papai Yalcha chamada Igreja. A paz do maravilhoso Papai Yalcha. A nossa batalha vai ser às portas da cidade de Yalchalan Celestial. Muito bem, as portas da cidade. Por isso que faz o link ali, ali em Salmos, que fala ali o Salmo dos degraus, né? Nossa subida, que fala assim, olha, ele não se envergonhará quando estiver litigando com seus inimigos às portas da cidade. Fala assim, ó, bem-aventurado, né? Ali aquele que enche a sua aljava com as flechas, e as suas flechas são agudas. Fazendo link com o quê? Fazendo link com Apocalipse 6. Eu vi o vencedor, ele tinha um arco. Ele tinha um arco. E foi-lhe outorgado uma coroa, viu? Outorgado, fazendo a mesma palavra lá de Daniel 7. Eu vi o Filho do Homem, e o Filho do Homem veio e outorgou a ele o que? O poder, a honra e o reino. Viu? Então, quando fala isso, é as portas da cidade de Yalchalan, né? Gratidão. Pode sentar. Então, quando nós vimos que qual dúvida? Essa do vencedor, porque eu tenho a 7ª era. Isso, determinado a vencer ainda vencer a 7ª era. Né? Entenderam? Em nome do maravilhoso Papai Yalcha. Aí você volta na questão do filho do homem não tem onde encostar a cabeça. Por quê? Porque naquele momento de Yalcha o corpo não era um corpo terreno. Não foi feito na terra. Porque Yalkov fala assim, ó, Yalkov pegou uma das pedras, escolheu uma das pedras do lugar, colocou para ser travesseiro. Depois que ele despertou, ele levantou a pedra e derramou óleo puro sobre a pedra e falou assim, esta pedra, ó, ele não é nada senão o quê? A casa de Yal. É bem demais. Agora eu pergunto, irmã Márcia, quem que é a representação de Yalkov? E quem é a representação da pedra que serviu de travesseiro? A pedra é o corpo de Papai Yalcha. Que Papai Yalcha, minha irmã? A pedra é o corpo de Papai Yalcha. Na época de Papai Yalcha, não falou assim, ó, o filho do homem não tem onde encostar a cabeça. Eu expliquei esse tempo todo aqui, você não entendeu? Está mostrando claramente ali que não é um corpo terreno, porque aquela pedra foi escolhida entre as pedras do lugar. Do lugar. E a gente já explicou que o corpo de Papai Yalcha desceu da luz inacessível. Não era um corpo terreno. Expliquei isso aqui tanto. Gastei aqui quase 40 minutos só explicando isso, você não entendeu nada. Por que Yalcha então falou, o filho do homem não tem onde encostar a cabeça? Me conta. Como é que é o corpo Papai Yalcha se ele falou que não tem onde encostar a cabeça nessa terra? Porque Papai Yalcha não é terreno. Então, mas como é que você falou que é? Eu estou falando ali, Yalkov pegou uma pedra e encostou a cabeça. Aí você falou que é o corpo Papai Yalcha. Como é que é o corpo Papai Yalcha? Se lá, quando ele estava na terra, o Espírito Santo falou que não tinha um lugar para encostar a cabeça. Como é que lá ele tem um lugar para encostar a cabeça e você está falando que é o corpo Papai Yalcha? Presta atenção, irmã. Onde está a sua cabeça? Onde você está com os pensamentos? Senta aí que eu vou te explicar de
Yaakov, ele falou assim, essa aqui, ó, ele chegou no lugar e ele escolheu uma pedra do lugar, dessa terra, escolheu uma pessoa desta terra, uma pedra, deitou a cabeça e teve sonhos, fazendo link com que os sonhos de José revelava os sonhos do faraó. Aí ele fala, tem uma porta aqui, ó, eu tô vendo os anjos descendo, subindo do céu, fazendo link com Filadélfia, eis que pus uma porta aberta. Uma pedra, falei da pedrinha branca que é entregue para ele, e a pedrinha branca mostra a descendência de Davi. Yalcha, corpo papai Yalcha, veio da luz inacessível para ser um cordeiro, não era descendente da terra, ele não nasceu, ele não era entre as pedras da terra, ele não era um ser terráqueo, terreno, veio da luz inacessível. Como que vindo da luz inacessível pode falar que é uma pedra escolhida da terra? Por isso que lá o Espírito Santo habitando no corpo do Espírito Santíssimo, ali o Espírito Santo habitando no corpo papai Yalcha, falou assim, nessa terra eu não tenho onde encostar minha cabeça. O único lugar que eu posso encostar a cabeça é nesse corpo preparado. Humanamente eu não tenho ninguém que eu possa entrar e descansar dessa viagem. Eu estou viajando, eu vim lá do lugar altíssimo, estou vindo aqui nessa terra, não tenho um ser humano que eu possa descansar dentro dele. Nossa, exatamente. Entendeu agora? Ou não? Continua não entendendo? O que você não está entendendo? Hã? Claro, minha irmã, você acha o quê? Eu vou te entregar uma pedrinha branca. Essa pedrinha branca é uma pedrinha branca no final dos tempos. Dentre o quê? Dentre as pedras do lugar. Dentre os seres terrenos. Quando veio lá, aquele corpo não era terreno. Foi feito na luz inacessível. Então ele falou assim, ó, filho do homem não tem onde encostar a cabeça nessa terra. Ou seja, eu não tenho nenhum filho dessa terra que eu possa habitar, entrar dentro dele para eu descansar um pouco. Aquela profecia de Yaakov está apontando para o final dos tempos. Irmãos, eu falo assim para vocês, se vocês não abrir a mente para entender, eu vou ficar falando, vocês não vão entender. É tão fácil, tão claro isso. Não tem mais fácil e claro do que entender isso. Quando veio papai Yalcha, ele falou, não tem lugar onde encostar o Espírito Santíssimo, onde descansar a cabeça. Fazendo o link, ele é o cabeça. Ele é o cabeça. O cabeça não tem onde escorar, não tem um travesseiro nessa terra. Ou seja, um filho para ele descansar. No tempo de papai Yalcha. Mas no final dos tempos foi preparada uma pedra. E aí por isso que fala, essa pedra foi chamada de casa de Yal. Então casa de Yal, para que o Espírito Santo descanse nele. Exatamente. Fazendo o link, ó, quando entrar na cidade, vocês vão entrar na cidade, vai encontrar um homem carregando a bilha d'água. A única coisa que eu falo assim, carregar uma bilha d'água, uma água está dentro dele. Ele está carregando dentro dele uma bilha d'água. Entrar na casa que ele entrar.
ele vai levar vocês ao andar superior e lá vai estar cheio de travesseiro. Ou seja, ele vai compartilhar o Espírito Santíssimo com vocês. Onde encosta a cabeça, onde que o Espírito Santíssimo pode entrar e descansar. Exatamente. Beleza. Onde que ele vai compartilhar então o Espírito Santíssimo? No andar superior. Porque faz o link com o quê? Com aquela mulher no ministério de Yahshua. Ministério de Yahshua. Ali os filhos iam ser levados como escravos. Ele falou: o que você tem em casa? Eu tenho em casa uma pequena cumbuquinha de azeite. Então você pega muitas vasilhas com os vizinhos emprestado, entra para dentro da tua casa, fecha a porta. Ali aquela vasilhinha vai encher todos os vasos. Por isso fala: entra para dentro da sua casa e fecha a porta. Quando entrares na cidade, encontrareis um homem carregando a bilha d'água. Segui-o, entrai na casa que ele entrar. Ele vai levar vocês ao andar superior e lá vai estar cheio de almofadas. Para quê? Para que o Espírito Santíssimo descanse a cabeça. Ou seja, ele é um homem generoso. Ele é um homem generoso que ele compartilha o que ele tem de melhor. Está vendo? Um homem nobre e generoso compartilha com seus filhos o que ele tem de melhor. Por isso que fala lá no ministério de Yahshua Eliseu, a mulher entrou para dentro da casa, ali, com os filhos, né? Com os 2 filhos. Fechou a porta, pegou aquele vaso que ela tinha um pouco de azeite e foi enchendo todos os vasos que ela pegou emprestado, fazendo o link, ó: quando entrar na cidade, encontrareis um homem carregando a bilha da Segui-o. Ele vai levar vocês ao andar superior e lá vocês vão ser almofadas para que o Espírito Santíssimo possa descansar em vocês. Então, há uma necessidade, meus irmãos, entendeu? De prestar atenção. Prestar atenção no que está sendo ensinado. Porque tudo aqui, ó, vocês viram, não é entregue de graça. Exatamente. Eu estou mastigando para vocês. Eu estou explicando para vocês. Volto, mostro, volto, mostro, volto, mostro, volto, mostro. Para mostrar claramente que aquela pedra não referia ao corpo Papai Yahshua, porque não é uma pedra da terra. Exatamente. Porque Yaakov falou, ele foi escolher uma das pedras do lugar para servir de travesseiro. Que faz o link do quê? De Lucas 3, a descendência de Davi. A pedra escolhida é da descendência de Davi. Ok? Aí nós lembramos de Pedro. Pedro, o nome dele é Pedro? Não, o nome dele não é Pedro. Qual que é o nome dele? Irmão Daniel. Qual que é o nome do apóstolo Pedro? Eis aqui a paz do maravilhoso Papai Yahshua, chamada igreja. A paz do maravilhoso Papai Yahshua. O nome de Pedro era Samial. Muito bem, Samial, gratidão. Vamos abrir essa passagem. Isso está aqui, ó. Lucas 9. Vamos ver. Deixa eu ver se é Lucas 9. Não. É Lucas 7. Ou é Lucas 9?
Lucas 6? Vamos ver. 1798. Isso. É isso aí. Olha só. Lucas 6, vamos pegar do 12. Lucas 6, 12. Lucas 6, 12. Lucas 6, 12. O cabeça, tá vendo? Ele é o cabeça. É aquele que está no lugar mais alto, o Altíssimo. Ele está lá, ó. Aonde? No Santo dos Santos, o lugar santíssimo. Ele é o cabeça. Aí ele quer vir na terra e ter um travesseiro para ele encostar a cabeça. Fazendo o link, ele quer descansar num ser humano. Exatamente. Quando ele veio lá no corpo Papai Alcha, ele falou assim, ó, o filho do homem não tem onde encostar a cabeça nessa terra, porque aquele corpo que ele estava não é desta terra. Exatamente. Mas Ial preparou, né? Ial preparou uma pedrinha para que o Espírito Santíssimo, quando viesse na terra, poder descansar a cabeça. Que eu considero justo. Aí, dá pro irmão o microfone. No nome do maravilhoso Papai Alcha. Eis-me aqui, a paz do maravilhoso Papai Alcha, chamada igreja. A paz do maravilhoso Papai Alcha. Eu lembrei que quando nós vemos ali em Daniel, fala que o ancião ele está vestido com uma veste branca. E nós sabemos que a boa conduta do justo. Aí nós lembramos lá em Eclesiastes que fala assim: entre as mulheres não encontrei uma sequer que eu considere justa, mas entre 1000 homens achei um que eu considere. Ou uma busca inconclusa, mostrando isso, que ainda não tinha concluído. Exatamente, exatamente. Exatamente, o nome do maravilhoso. Ou seja, naquele momento, só encontrou um. Exatamente. Aí fala assim, ó, Lucas, por isso que tá falando, o ancião tá de branquinho, não é porque, tá de branquinha, é porque gosta do branco. Não, porque ali tá querendo dizer o quê? A conduta justa dos santos. Que faz o link com o ancião tem que ser irrepreensível. Exatamente. Como tem que ser irrepreensível, veste branca, né? Pode sentar. Então, fala aqui, ó, Lucas 6, 12. Naqueles dias ele foi à montanha para orar e passou a noite inteira em oração a Ial. A noite inteira. A noite inteira. Passou a noite inteira em oração. Depois que amanheceu, chamou os discípulos e dentre eles escolheu 12, os quais deu a nome de apóstolo. Samial, que eu falei que não tem nada de Simão, Samial, a quem impôs o nome de Pedro. Tá vendo? Ele não chamava Pedro, mas ele falou assim, ó, a partir de agora eu vou te chamar de Pedro. Pôs o nome dele de Pedro, que vem de Petrus, que significa pedra. Petrus, pedra. Ok? Petrus, pedra. Seu irmão André, Tiago, que eu já falei que é Ialcove, João, que eu já falei Ialhana, Filipe, Bartolomeu, aqui que eu já falei que não é Mateus, é Levi, Tomé, Ialcove, de novo, filho de Alfeu, Samial, o Zelota, ou Zelote, Ialda, filho de Tiago, e Ialda Iscariote, que se tornou traidor. Então, aqui, ó, eu queria mostrar para vocês que o Pedro não era nome dele. Pedro não era nome. O nome dele era Samial.
Mas ali ele deu o nome de Pedro, como uma pedra, como uma pedra, fazendo o link com o que? Ó, eu quero preparar você para você ser o quê? Um travesseiro. Eu quero preparar você para você ser um travesseiro. Para quem? Espírito Santíssimo de Yahweh. Isso, para o Espírito Santíssimo de Yahweh. Ele estava querendo fazer, olha só, ele quis fazer de Pedro um travesseiro. Para quem? Para o Espírito Santíssimo descansar. Aí ele vai ser, Pedro vai ser o quê? Vai ser um mensageiro de era. Ele vai ser um mensageiro de era. Um mensageiro de era da igreja. O primeiro. Viu? Um primeiro. Aí a gente vai lá abrir a carta à igreja de Éfeso. Carta à igreja de Éfeso. 2143. Ó, presta atenção aqui. Diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso. Aqui você já sabe que está falando de Pedro. Pedro. Escreve: assim diz aquele que segura as 7 estrelas em sua mão direita, e o que anda no meio do candelabro de ouro. No meio, que anda aqui no meio do candelabro de ouro. Aqui, ó, que anda no meio, tá vendo? No meio do candelabro de ouro. Quem é esse que anda no meio do candelabro de ouro? O Espírito Santo de Yahweh. Exatamente. Aí ele fala assim: conheço tua conduta, ó, conheço tua conduta, tua fadiga, a tua perseverança. Sei que não podes suportar os malvados, puseste à prova os que se diziam apóstolos e os descobriste mentirosos. Tá vendo? Ó, ele pôs à prova porque ele era um apóstolo, foi escolhido. Então ele falou assim: ó, eu naquele dia lá não te conheci não, você não é apóstolo não, você não estava no meio, e Alcha não te escolheu. Tá vendo? Aí ele continua: és perseverante. Olha aqui, olha as características que assemelha ao mensageiro de Filadélfia. Tá vendo? És perseverante, tá vendo? Pois sofreste por causa do meu nome. Olha aqui, sofreste por causa do meu nome. Presta atenção. É a conexão. És perseverante, sofreste por causa do meu nome. Mas não esmoreceste, quer dizer, não desanimaste. Devo reprovar-te, contudo, por teres abandonado teu primeiro amor. Ó, teres abandonado teu primeiro amor. Lembra? Lembra dele ter abandonado? Lembra quando ele abandonou? Abandonou o primeiro amor? Foi uma atitude covarde. Quando a gente leu aquela passagem, ele está fazendo juras. É aquele que falou: eu vou contigo aonde quer que tu vá. Não é falar do nome dele ali, mas é a referência dele. Eu vou aonde você quiser que eu vá, eu vou com você. Eu vou com você. Mas na hora de ir com ele, abandonou. Viu? Abandonou. Então essa pedra foi reprovada.
Devo reprovar-te. Essa pedra foi reprovada. Essa pedra foi reprovada. Foi reprovada para quê, irmã Adriana? Foi reprovada para quê? Ela foi reprovada para ser travesseiro, ser habitação. Isso. De quem? Do Espírito Santíssimo de Foi reprovado, tá vendo? E quem é que reprovou? O Espírito Santo. Isso. O Espírito Santo reprovou aquela pedra para não ser a habitação do Espírito Santíssimo. Ok? Aí, pode sentar. Aí, quando ele continua, aqui, ó, no versículo 2, 5. Recorda-te, pois, de onde caíste. Tá vendo que ele caiu? Converte e retorna a conduta de outrora. Do contrário, virei a ti, e caso não te convertas, removerei o teu candelabro de posição. Ó, removerei o candelabro. Quando fala removerei o candelabro, está dizendo o quê? Irmã Edna, quando fala removerei o candelabro, está querendo dizer o quê? Eis-me aqui a paz do maravilhoso Papai Yau chamado igreja. A paz do maravilhoso Papai Yau. Quer dizer, uma das hastes, né? Que é a representação. Você lembra daqui quando eu fiz esse mapa? Lê para mim, Shaul, lá em cima, aquele candelabro lá. Ó. Lê aqui? É. Pega o microfone. Ó, tá escrito assim. Aqui, ó, essa parte aqui ou vai? Eu aqui embaixo. Ó, essa ou essa? Tá aqui em cima ou de baixo? Aqui? Essa parte amarela. O candelabro de ouro também representa a igreja. Apocalipse 1:20. Ok? Pode sentar. Representa a igreja. E a igreja representa o que, irmã Valdete? A igreja representa o corpo e acha. Pode sentar. Vamos lá em 1 Timóteo 3. 2070. Primeiro Timóteo 3. Aqui, ó, na parte que fala assim, ó. 1 Timóteo 3,14. 1 Timóteo 3,14. 1 Timóteo 3,14. 1 Timóteo 3,14 diz assim: escrevo-te estas coisas esperando encontrar-te dentro em breve. Todavia, se eu tardar, saberás como proceder na casa de Iau, que é a igreja do Iau vivo. Então, a igreja do Iau vivo é a casa de Iau. Então, o candelabro, olha, eu vou remover o candelabro. Eu vou tirar a casa de Iau de você. Você deixa de ser casa de Iau. Exatamente. Entenderam? Então, volta lá. Apocalipse 2. Eu vou tirar o candelabro, quer dizer, você vai deixar de ser casa de Iau. Exatamente. Você vai deixar de ser casa de Iau. Você deixando de casa de Iau, o Espírito Santo não vai descer sobre você. Exatamente. Você não vai ser travesseiro. De novo aqui, ó. Apocalipse 2, versículo 5. Recorda-te, pois, de onde caíste, converte e retorna a conduta de outrora. Do contrário, quer dizer, se você não se converter, virei a ti,
E caso não te caso não te convertas, removerei teu candelabro da sua posição. Quer dizer, eu vou tirar você vai deixar de ser casa de álcool. Exatamente. Viu? Eu pus lá, ó, quando eu falei assim, o candelabro também representa a igreja. Da onde que eu tirei isso, irmã Adriana? Que o candelabro representa a igreja? Papai tirou da sua cabeça. De 1 Timóteo 3,14. Não, lá não fala de candelabro. Lá não fala de candelabro. Apocalipse 1. Apocalipse 1, muito bem. Ó, Apocalipse 1, olha só. Apocalipse 1, versículo 20, diz assim: quanto ao segredo, olha só, Apocalipse 1, 20. Quanto ao segredo das 7 estrelas que viste na minha mão direita, aqui fala, e das 7 hastes do candelabro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e o candelabro é as 7 igrejas. O candelabro é as 7 igrejas. Por quê? Porque está falando, aqui não é 7 candelabros, é 7 hastes do candelabro. Por isso que fala, a sabedoria construiu sua casa. Sua casa sobre 7 colunas. Um candelabro com 7 colunas. Então ele está falando, eu vou remover o candelabro, quer dizer, você vai deixar de ser casa de álcool. Entenderam? Você, Pedro, você vai deixar de ser casa de álcool. Ou seja, você é pedra. Você é pedra, Pedro. Você é pedra, Pedro. Mas eu te reprovo para você ser travesseiro. Você não vai ser travesseiro. Quando ele fala, eu te reprovo, falando assim, olha, sua conduta não foi boa. Ok? Aí volta lá agora em Apocalipse capítulo 2, versículo na era de Pérgamo. Versículo 17. Apocalipse 2,17. Está acabando, tá, irmãos? Apocalipse 2,17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido. Aqui quando fala o Espírito diz às igrejas, que Espírito é esse que está dizendo à igreja? Irmã Adriana. É o Espírito Santíssimo de Deus. Exatamente, é ele que vai dar o galardão. Ele vai dar o galardão ao vencedor. Então quem está falando o Espírito aqui é o Espírito Santíssimo. Ele que vai dar o galardão ao vencedor. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido. Ó, tá vendo? O maná escondido, ou seja, eu vou abrir o entendimento dele. Aquilo que está escondido, para ele vai ficar aberto. Aí ele fala, e lhe darei também uma pedrinha branca. Olha aqui uma pedrinha branca. Fazendo o link menor. Quando se fala alguma coisa pequena, a gente usa o diminutivo. Pedrinha. Pedrinha é um link de falar diminutivo. Que a gente vai lá em Hebrial. Vamos lá em Hebrial. 2085. Exatamente. Ah não, 2086 é o capítulo 2? É o 2, versículo 6. Ó, Hebrial 2:6. Hebrial 2:6. Vamos lá, Hebrial 2:6. Todos acharam? A esse respeito, porém, houve quem afirmasse: que é o homem para que dele te lembres? Ou o filho do homem para que o visites? Está vendo? O visites. O filho do homem para que o visites. Aí ele fala: fizeste um pouco menor do que os anjos. Fizeste por um pouco
fizeste por um pouco de tempo menor do que os anjos. Fizeste por um pouco de tempo menor do que os anjos. De glória e de honra o coroaste. Fazendo o link com o mensageiro de Filadélfia. Guarda o que tem para que ninguém tome a tua coroa. Eu vi um cavaleiro vencedor com arco. Ele subiu altaneiramente, vencedor, determinado a vencer ainda. A ele foi outorgado uma coroa. Foi feito por um pouco de tempo menor do que os anjos. Fazendo o link, uma pedrinha, o diminutivo, que lembra Davi, que era pequeno. Lembra Davi? Era pequeno. Fazendo o link, por que você acha que está no diminutivo? Ah, porque é fofinho. Então é uma pedrinha, fofinho demais, uma pedrinha. Não, porque foi feito menor. Por isso está usando diminutivo, pedrinha. Pedrinha branca. Viu? Uma pedrinha branca, ok? Agora volta lá para Apocalipse. Pode sentar, meu irmão. Apocalipse ao vencedor da era de Pérgamo. Ao vencedor darei do maná escondido, lhe darei também uma pedrinha, menor, pedrinha branca. Uma pedrinha, na qual está escrito um novo nome, ó, que ninguém conhece, exceto aquele que recebe. É um segredo. Isso aqui ainda é um segredo. Um novo nome. Ainda é um segredo. Ok? Aí chegou a era de Filadélfia. Agora é a hora que a palavra de algo, ou seja, o Espírito Santo, ele recebe a pedrinha branca. Ele recebe a pedrinha branca para ele habitar. Ok? Que é o ancião, aquele de Daniel 7. Ele vestido todo de branco, cabelo branco, barbinha branca, a roupa branca, todo de branco, a pedrinha branca, o ancião. Você viu que isso nunca foi revelado? Agora é revelado para vocês? Estão achando nas denominações ainda que quem está lá reinando é Yahshua? Aí a pedrinha branca. Aí fala assim, ó: ao anjo da igreja de Filadélfia escreve: assim diz o santo e verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre, ninguém mais fecha, fechando, ninguém mais abre. Fazendo link com Davi. Fazendo link com a Davi. A pedrinha viria da descendência de Davi. Conheço tua conduta. Olha aqui, presta atenção. Agora é o link lá de Pedro. Lá com Pedro, chamou ele de Pedro, pedra. Devo reprovar essa pedra. Eu reprovo essa pedra. Apesar de você ter sofrido por causa do meu nome, mas eu ainda te rejeito. Aí ele fala: conheço tua conduta, eis que pus à tua frente uma porta aberta. Faz o link, a porta aberta, com a palavra que Shaul lá falou assim: olha, nós devemos orar para que Yahweh abra uma porta, para que os segredos de Yahweh sejam manifestos. Aí está falando, então é na era de Filadélfia que os segredos seriam manifestos. Aí faz o link com Davi. Vamos fazer o link com Davi? Davi pegou de dentro d'água. Ele pegou dentro d'água quantas pedrinhas? 5, mas pegou uma. Colocou aonde? Na onde, minha irmã? Colocou aonde, irmã?
Não é o Java. Hã? Que aljava, irmã? Aljava guarda flecha. A pedrinha, irmã, pedrinha, para colocar onde? Para colocar na funda. Na funda. Pegou uma pedrinha, colocou na funda e foi enfrentar quem? O gigante, fazendo link com o querubim. Aí ele pegou, rodou a funda e acertou aquela pedrinha na testa. A pedrinha serve de travesseiro para o Espírito Santíssimo e serve para desgraça dos desobedientes. Na cabeça. Serve para travesseiro e serve para destruição, acertando na cabeça. Exatamente, papai. Tá vendo aqui? Cabeça, cabeça. Acertou na cabeça desse aqui, ele caiu, pum. E serve de travesseiro para ser travesseiro, para descanso do Espírito Santíssimo. Isso. Mas a pedrinha bate na cabeça para derrubar o desobediente. Mas serve de travesseiro para o Espírito Santíssimo. Nossa. Aí, voltando a Apocalipse 3:8. Conheço tua conduta, eis que pus à tua frente uma porta aberta, que ninguém poderá fechar. Mais que tentar fechar as portas das reuniões, ela mantém aberta para que os segredos de Yahweh sejam revelados. Ninguém pode fechar. Ninguém. Aí ele fala, pois tem pouca força, mas guardaste minha palavra e não renegaste o meu nome. Olha aqui, renegar. O que aconteceu com Pedro? Ele negou, mas a pedrinha branca não renegou. Pedro negou, mas a pedrinha branca não renegou. Ou seja, para falar renegar, tinha que ter um antes que negou. Um antes negou, mas ele não negou novamente, ele não renegou. Nossa, exatamente. Viu o link das pedrinhas? Uma pedra foi rejeitada, mas a pedrinha branca foi eleita e preciosa. Exatamente. Tá vendo? Eleita e preciosa, que mostra a primeira negou, mas a segunda não renegou, quer dizer, não negou novamente. Exatamente. Entendeu? Então é o link aqui, ó, a pedrinha, o ancião. Da onde que surgiu esse ancião para ganhar tantas coisas? Então não é o ancião que ganha tantas coisas, e sim o que está dentro do ancião. Entendeu? Não é o ancião que ganha tantas coisas, mas é o que está dentro do ancião, o vencedor. Por quê? Porque ali em Pedro, o Espírito Santo, a palavra de Yahweh, estaria como conselheiro. Mas na pedrinha branca não estaria como conselheiro. Mas a pedrinha branca seria corpo do quê? Do Espírito Santo. E o Espírito Santo não estaria como Espírito Santo, e sim como alma. Entenderam? Então você vê o Espírito Santíssimo vindo entregar
ao Espírito Santo, que ali está na pessoa do ancião, o vencedor das eras veio entregar para ele os galardões, veio entregar para ele honra, veio entregar para ele poder. Não é o ancião, mas sim o que está dentro do ancião. Entenderam? Por isso que você vê, por que o Espírito Santíssimo desce e vai dar tanta honra para o ancião? Por quê? Porque o vencedor está dentro dele. O ancião, o corpo é apenas uma pedrinha para que o Espírito Santo habite. Entenderam? Então o corpo apenas um meio. Lembra? Um meio. Como sendo uma chave, é o meio de abrir a porta. Né? É um meio de abrir a porta. Assim seja? Assim seja. Ficou claro, meus irmãos? Então, quem está recebendo a honra do reino é o link do vencedor das eras. Ali o corpo é o vaso que foi preparado para que o Espírito Santíssimo pudesse descansar quando viesse à terra. Exatamente. Né? Gratidão? Então, mais uma etapa, né, de esclarecimento com os irmãos, mostrando a respeito que a pedrinha branca é apenas o quê? Apenas o meio. O meio para que o Espírito Santo pudesse conduzir. Não como conselheiro, mas como o quê? Como alma, como aconteceu com Yahshua. Quando desceu o Espírito Santíssimo, a alma ficou assim: o que você quer que eu faça? Ele ficou ouvindo o conselho. Faz isso, aí ele faz. Faz aquilo, ele faz. Ou seja, é como se o próprio Espírito Santo tivesse, o Espírito Santíssimo, tivesse conduzindo o corpo. Por quê? Porque o Espírito Santo é obediente à voz de Yahweh. É como se o próprio Espírito Santíssimo estivesse conduzindo o corpo. Porque tudo que o Espírito Santíssimo falava, o Espírito Santo, na condição de alma, conduzia o corpo. Ok? Aí entra na condição dele, o Espírito Santo, receber no final dos tempos um corpo novo. Um novo corpo, dentre as pedras da terra. Que é mais difícil, né? Por que é mais difícil? Por quê? Porque tem o gene da serpente. E com isso, ele tem que madeirar esse gene da serpente. É uma tarefa mais árdua. Só que não tem recompensa se não tiver esforço. Existe um esforço, uma abnegação, negar a vontade da carne, e a vontade da carne é pecadora. Porque as pessoas acham assim, falam assim: você é carnal. Ah, é? Sou carnal? O que eu estou fazendo de errado? Ah, você é carnal. Ah, o que é que você está falando? O que é carnal não é carnal, é relativo ao corpo humano. O que é carnal é relativo ao pecado da carne. Entendeu?
Ah, eu gosto muito da minha esposa, gosto de ficar com ela, gosto de namorar ela. Você é muito carnal. Não, não sou não. Isso não é pecado. O pecado é adulterar, fornicar. Tá entendendo? E é isso que acontece hoje nesse mundo. As pessoas não têm compromisso com o casamento. As pessoas não têm compromisso com a outra pessoa. Não se faz pactos duradouros. São tudo coisas sem valor. Então as coisas relacionadas à carne, você tem que entender que é referido como algo pecaminoso. Aí a gente tem que lembrar disso. Gálatas capítulo 5. (2037). 2037. Quando eu vejo os traidores, aí os traidores falam nas minhas costas que eu sou o quê? 2037. Eles usam um termo que eu sou o quê? Hã? Não, uma outra palavra. Os traidores falam que eu sou o quê? Não. Não. Que eles falam que eu... Falou daquele que saiu aqui, que rodava como Uber. Isso. Falava que eu sou o quê? Narcisista. Só que não sabe o que é narcisista. Primeira coisa, existe dois tipos de narcisista. Um depressivo e um que se autodetermina. São duas classes. Isso aí é estudado na psiquiatria. O que tem o ego elevado, ele é extremamente vaidoso. O narcisista é extremamente vaidoso. Então fala do que não sabe. Vaidoso. Aí fala assim, ah não, porque é dominador. Isso é uma característica. Aí eu falo assim com vocês. É falado que o narcisista domina o outro para prejudicar o outro, deixando o outro à mercê. Aí eu falo assim com vocês. Pegar e conduzir vocês para vocês não sofrerem é ser narcisista? Aqui vocês têm liberdade, vocês fazem a vida de vocês, e eu ainda sou muito liberal para muitas coisas, para vocês. Agora, não vou aceitar vocês no pecado, não vou aceitar vocês na desobediência, na mentira, e isso eu imponho sobre vocês mesmos. Aí você vai falar, se isso aí é ser narcisista, aí você fala assim, os profetas eram narcisistas e Iau é narcisista. Por quê? Porque Iau não quer que um povo sofra e Satanás quer que as pessoas fiquem à vontade, faz o que quiser. Faz o que quiser. Quer seguir Buda? Siga. Quer seguir Maomé? Siga. Quer seguir Jesus? Segue. Quer na macumbaria? Segue. Quer não sei o que? Segue. Deixa eles à vontade. Deixa eles escolher o próprio caminho. É isso aí. Agora, conduzir todos um povo no mesmo pensamento, na mesma linguagem e no mesmo propósito, e me chamar de narcisista? Vai estudar primeiro o que é narcisista antes de falar que eu sou narcisista. Uma pessoa que não tem nem espelho no quarto. Narcisista é uma pessoa que se ama, olha lá e fica, nossa, eu vou puxar uma carninha aqui, vou fazer aqui, vou puxar esse daqui, eu vou fazer barbinha aqui, irmã vai, eu não vou na irmã Marinalva não, porque ela não é profissional, eu vou lá gastar R$300 lá, mas ele faz um capricho, né, minha irmã? O que é isso, irmãos? É irmã Marinalva?
não é profissional. Ela não ganha dinheiro com isso, mas ela é boa no que faz. Hã? Já ganhei, mas eu não ganhei. Você ganhou, minha irmã? Você cortava barba de índio? Cortava barba de índio. Índio tem barba, irmã? Índio tem barba? Tem não, olha. Ah, judiação. Né? Em nome do maravilhoso Papai Alto. Então, eu estou satisfeito com o que a irmã faz para mim, né? Só que hoje ela não é mais profissional nisso, né? Mas corta muito bem. Eu sou elogiado quando você corta, e principalmente por ser de Filadélfia, mexer no meu cabelo, na minha barba, ser Filadélfia. Não gosto que ninguém, se não fosse Filadélfia, mexer, né? Igual fazer assim o cuidado comigo, né? Irmã Liramar lá fazendo a comidinha, tem tanto prazer em me servir, né? Entenderam? Tanta alegria de me servir. Então, você viu aqui, dentre as promessas, você vai ter acesso ao maná escondido. Você tendo acesso, você é generoso, você compartilha. Você vai ter acesso ao Espírito Santíssimo, você é generoso. Quando subir no andar superior, você vai compartilhar também. Entenderam? Então, eu quero deixar registrado aqui, porque Satanás é mentiroso. Vocês entendem que se não for com cetro de ferro, aí fala assim, vai dominar com cetro de ferro. Aí vai falar que é narcisista, que domina com cetro de ferro. Isso aí é a palavra de Satanás, porque Satanás deixa todos fazer o que querem. Se está falando que vai dominar com cetro de ferro, vai impor do jeito que ele quer. Entendeu? E quem vai questionar o rei dizendo, por que fazes assim? Aí você entende o Criador, né? O Espírito Santo, a palavra de Yahweh. O universo foi criado pela palavra de Yahweh. E ele sustenta o universo com o poder da sua palavra. Foi feito por um pouco de tempo, menor que os anjos. Ou seja, foi feito numa condição de fraco, de pouca força. É o tempo da ministração de Filadélfia, falando, ele se fez fraco para ganhar os fracos. Assim seja. Então, eu quero que vocês ruminem essa ministração, no nome do maravilhoso Papai Alto. Irmã Márcia, que não estava compreendendo, ouvi a ministração mais uma vez, né? Porque é uma palavra muito clara. Por que Papai Alcha falou, o Filho do Homem não tem nesta terra onde apoiar a cabeça. Você na denominação acha, tadinho, né? Coitadinho, pega uma pedrinha aí qualquer e põe na sua cabeça. Mas não era isso que ele está querendo dizer, ele estava falando de uma coisa muito maior. Agora vocês entenderam o que é que ele estava querendo dizer, né? E aí chega no final dos tempos e Yahweh prepara uma pedrinha branca que o próprio Espírito Santíssimo de Yahweh vai poder encostar a cabeça. Como eu falei, eu estou cansado, principalmente dessa terra, de ver tanta injustiça, tanta coisa feia, tanta podridão, de ver a degradação do casamento, como que o casamento virou chacota,
Eu lembro quando eu estava numa denominação que eu pegar uma senhora, assim, uma senhora, falar assim, vou dar um aconselhamento para a senhora, a senhora quer conversar comigo, vou dar um aconselhamento para ela, parece uma senhora de tanto respeito. Aí vou sentar com ela, aí ela me conta, ela tem 5 filhos, um de cada homem. 5 filhos, um de cada homem. Aí é uma crente. Aí você fala assim, olha aqui, como que uma pessoa assim, a gente vê o exemplo de Isabial, das mulheres que guardavam sua santidade. Exatamente. Entendeu? A gente viu aquela profetisa Ana, né? O marido dela viveu com ela há poucos anos e desde então ela nunca mais casou, viveu exclusivamente para servir Yahweh no templo. E aí você encontra esse mundo desse jeito, essa degradação, essa prostituição, essa coisa horrível. Uma coisa horrível, mas horrível, horrível, horrível. A pessoa não entender de ter um pacto. Quando se faz um pacto, você faz um pacto para você cumprir o pacto. Sabe? Um pacto. Você vê ali que Yaakov, ele faz um pacto com Yahweh. Ele fala assim, olha, se me conduzir de volta à casa do meu pai, me der veste e pão, Yahweh será para sempre meu Yahweh. Entendeu? Yahweh será para sempre o meu Yahweh. Aí, como eu falei, as pessoas, elas não partem para conhecer a outra. Já entra num relacionamento pulando de cabeça sem as mãos, depois que olha se a piscina tem água. Entendeu? É uma condição de quê? De conhecer a pessoa, ver se a pessoa é uma pessoa que tem valor, se aqueles valores batem com seus valores. Viu? Eis que vos envio como cordeiro no meio de lobos. Cuidado para você não pegar uma esposa lobo. Ou marido. Por isso a necessidade de ser Yahweh conduzindo todas as coisas. Então, a questão do valor não é o valor do ancião, mas sim o que está dentro do ancião. Isso é o valor. Entenderam? Então, aprende isso que eu estou falando. Não é o corpo, mas sim a alma. A alma do ancião é o verdadeiro vencedor. Porque se tivesse uma outra alma, conduziria para outro lugar. Então o corpo vai seguir o que a alma quer. Então, no nome do maravilhoso Papai Yahweh, é só para vocês entenderem um pouquinho dos segredos e viverem se santificando. Por isso que Filadélfia, os anciões e os servos são exigidos que sejam irrepreensíveis. Por que são exigidos serem irrepreensíveis, irmão Rodrigo? Para a gente completar o nosso entendimento. Porque os anciões e os servos são exigidos que eles sejam irrepreensíveis. Eis aqui a paz do maravilhoso Papai Yahweh chamado igreja. A paz do maravilhoso Papai Yahweh. Por que é exigido que os anciões e os servos seja exigido
uma boa conduta. Seja irrepreensível. Irrepreensível é mais do que boa conduta. Sim. Ninguém sofre. Para que ele receba o prêmio, papai, que é a habitação do Espírito Santíssimo? Muito bem, muito bem. A sua esposa está aí intercedendo por você. Exatamente isso. É exatamente isso. Entendeu? Exatamente isso. Então, por que é exigido aos anciões e servos serem irrepreensíveis? Porque eles vão servir de travesseiro para o Espírito Santíssimo de Al, que é cabeça. Assim seja. Agora vocês estão entendendo. Gratidão. Nós vamos concluir aqui a reunião no nome do maravilhoso Papai Alcha. Gratidão. Nós já invocamos no início. Nós vamos invocar agora na hora da ceia. Assim seja. Vamos concluir com gratidão a Iau e Alcha. Grato a Iaucha, grato a Iau. Grato a Iaucha, grato a Iau. Grato a Iaucha, grato a Iau. E assim seja feita a vontade do maravilhoso Papai Alcha. Gratidão. E assim seja, 7 voluntários.